Paz. Ó, já começamos, aparentemente. Começamos? Será que alguém me dá um oi aí para ver se está tudo certo? Os live comments. Alô, alô. Estou esperando alguém confirmar aqui no grupo que estamos aparentemente, já... estamos. Beleza. Boa noite. Espera aí, não está algum no Facebook ligado, né? Aí, chegou. Nossa. Boa noite, vamos começar agora. A gente está conversando agora hoje com convidados muito especiais, e a ideia é conversar nas quintas-feiras da noite com a BPE também. Para quem não me conhece, eu sou a Ida, eu estou como presidente da BPE Paraíba agora, uma gestão nova, um pessoal muito bacana que está trabalhando. Mas eu vim aqui hoje para falar com as meninas sobre os nossos coletivos. O meu Lab Rua, eu estou à frente do Lab Rua, que é um laboratório de pesquisa sobre os pacientes que está chamado um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento, como funciona e tal, mas só para apresentar, o Lab Rua tem mais de 20 pessoas que trabalham aqui com a gente, todos voluntários, a gente é uma ONG oficialmente, e a gente está aí, tentando agora ver como é que a gente trabalha esses espaços públicos, estando todo mundo em casa. Então, vou passar para a Melina e depois para o Manu, para elas se apresentarem também. Oi, gente, boa noite. Eu sou Melina, faço parte do coletivo Massapec de Recife e da diretoria do IAB Pernambuco também. A gente trabalha com urbanismo colaborativo, pesquisa, intervenções urbanas e é isso. Vou passar para a Manu para a gente depois continuar o papo. Boa noite, gente. Eu me chamo Manuela Jordão, faço parte da CAUS, sou arquiteta e urbanista e, enfim, a gente vem desenvolvendo aí há quase 5 anos um trabalho com conflitos e, enfim, mais para frente a gente vai falando mais. Estou na diretoria do IAB Pernambuco como co-presidente. Isso. Sim. Ô, Manu, só uma coisa. Eu acho que teu computador está aberto com a live em outra página, porque está sobrepondo o som. Aí tenta dar uma olhada aí. Tá. Não sei se é o meu. Deixa eu ver se é o meu. Tá melhor agora? Tá, para mim tá. Vamos ver. A gente listou aqui, gente, algumas perguntas, mas vocês podem comentar, mandar perguntas, seja pelos Instagrams ou aí no Facebook, que a gente responde por aqui. E aí eu vou começar perguntando às meninas e depois eu passo para mim, que é como é que o coletivo surgiu, né? Como é que a causa do Massapê surgiu, quando e qual foi o contexto. Manu, quer começar? Não, amiga, começa. Estou querendo ver aqui o som. Tá bom. Bom, o Massapê começou como um grupo de estudos lá em 2016, na época das ocupações nas universidades. Qual é a PEC, Manu? Por conta da PEC dos gastos, que eu não lembro o número. Mas, enfim, foi um momento bem intenso, assim, de discussão sobre política, sobre formas de atuar na sociedade, e aí o grupo surgiu como um grupo de estudo para uma resposta a essas coisas que estavam acontecendo. E aí, no início, o pessoal, eu não estava na época, mas o pessoal começou a tentar pensar como atuar na nossa profissão fora da universidade, né? E aí, depois de muitas discussões, o Massapê surgiu, e aí, no início, a gente tinha essa atuação mais suave, assim, não entendia muito bem o que é que a gente fazia. Eu entrei em 2017, e aí, a partir
dessas discussões, desse entendimento na prática, foi que a gente começou a se perceber como um grupo que trabalha com urbanismo colaborativo, que é, na verdade, criar a possibilidade de participação da sociedade, dos mais diversos atores, nas decisões sobre a cidade. E aí, a partir de 2017, então, quando eu entrei, a gente começou a realmente atuar e fazer intervenções aqui em Recife. No norte do Recife, nosso bairro Xodó, porque foi lá que a gente realmente começou a colocar em prática a nossa atuação e as coisas que a gente acreditava que faziam sentido para o nosso campo, né? E aí, depois disso, até esse nome de urbanismo colaborativo não surgiu de imediato. Foi algum tempo depois a gente descobriu que existiam outros coletivos atuando dessa forma e que existia esse nome, que existia esse nicho na arquitetura social. E a gente foi explorando isso e entendendo também qual era o nosso propósito, né? Qual era a nossa função, e foi moldando a nossa metodologia de acordo com esse tema base, que é o urbanismo colaborativo. E aí a gente está, então, portanto, há quase 4 anos juntos trabalhando nisso. Manu. Então, a Caos surge bebendo da fonte do que foi o Estelita para o Recife, né? Então, a gente surgiu, assim, em 2014, a gente propôs uma chapa para o diretor acadêmico, que já fazia uns 6 anos que estava inativo, e assim começou a Caos, inicialmente como um diretório acadêmico dentro da Universidade Federal de Pernambuco. E aí a gente começou a fazer uma série de pequenas ações, ainda como estudantes, algumas até no sentido de protesto mesmo. Eu lembro que na época que a gente começou, tinha acabado de entrar uma aluna cadeirante na universidade, e aí uma das coisas que a gente fez foi fechar todas as escadas do nosso centro, porque na época o elevador não estava funcionando, e foi um dia super, assim, acho que ali foi o dia que a Caos começou, talvez. E aí a gente bebeu muito do Estelita, os meninos tinham acabado de sair de uma rotina muito intensa de assembleias homéricas para tirar encaminhamentos, para levar para essa briga tão grande que foi aí o Projeto Novo Recife. E aí a Caos começou disso, dessa necessidade da gente tentar entender a arquitetura e o urbanismo para fora dos muros da universidade. A primeira arte que a gente fez na Caos era o Centro de Arte de Comunicação, dividido com o mapa do Recife, porque a ideia da gente era justamente extrapolar os muros da universidade e começar a entender o que era esse universo que estava fora, que a gente só fazia estudar como mero espectador. E aí a ideia da gente foi sair do voo de pássaro e ir lá para aquela visão da vida real, da calçada da rua, e começar a dialogar com atores que na universidade a gente não estava dialogando no momento. Então, foi aí que a Caos surgiu, com essa necessidade de enxergar formas de aplicar o conhecimento que a gente estava ali concentrando na universidade, e hoje a gente presta assessoria técnica para movimentos sociais e comunidades organizadas, tentando entender aí de que forma a arquitetura e o urbanismo podem desempenhar um papel político aí nessa conjuntura que a gente vive nacional e internacionalmente. É muito interessante. O Lab Rua começou sem pretensão nenhuma de fazer intervenção, de ser um instrumento político. Na verdade, ele começou quando eu vim morar em Campina Grande, e eu estava com saudade de fazer pesquisa, e tive um projeto aprovado na Unifacisa, que é onde eu dou aula, e juntei um pouco para começar só diagnóstico, só pesquisa mesmo, com uma visão bem acadêmica, de coletar dados, analisar, publicar artigo. E depois foi meio que natural que as nossas inquietações com o espaço público começou a puxar outras intervenções, começou a puxar pessoas para vir, para a gente levar de volta os dados para a rua, né? Ver gente fazer workshop com a gente. Aí a gente se juntou também com os ciclistas de Campina Grande para fazer o de bar em bike, que é um passeio de bicicleta que a gente faz pelos bares, tentando o máximo possível fazer essa ocupação urbana. Apesar que ainda hoje o Lab Rua se concentra muito na questão da pesquisa, a gente sempre que pode faz intervenções, e principalmente nos últimos um ano e meio, a gente tenta pegar os nossos dados e voltar para o espaço público.
Mas ele começou em 2015, no início, foi no meu segundo ano de professora na Unifacisa, meu segundo ano de Campina Grande, e começou com 5 pessoas, a gente começou, inclusive, no escritório de Fabiano, no depósito do escritório de Fabiano, com um tempo bem legal que a gente ficou por lá, e depois foi crescendo, depois veio para minha casa, que a gente vai chegar também na questão da sede, mas veio para minha casa e começou a crescer, e hoje a gente tem mais de 20 pessoas, mas começou assim, começou com um projeto de pesquisa, e depois que a gente viu que os nossos dados eram importantíssimos para levar para o poder público, aí hoje em dia a gente tem um diálogo, a gente tenta ter um diálogo com a prefeitura, né, com algumas pessoas, é bem bacana o diálogo, com outros nem tanto, porque a gente dá umas alfinetadas, assim, obviamente. Isso aí não. Mas é super interessante a diferença de escala de Recife para Campina Grande, né? Campina Grande tem 400 mil habitantes. Sim. Então, o Lab Rua, estando em Campina Grande, faz toda a diferença. Inclusive, eu não conheço nenhum grupo de urbanismo colaborativo que esteja em João Pessoa, na capital, que faça o tipo de pesquisa, o trabalho que a gente faz, seja na CAL, seja no Massapé, seja no Lab Rua. Então, o fato de estar no interior, que a gente tenta também pesquisar cidades do interior, ao redor de Campina Grande, é super importante. Total, com certeza. Eu posso adicionar algumas coisas sobre o surgimento da CAUS, que eu acho que eu falei rápido, porque claro. Eu vejo minha primeira viagem. Mas, enfim, eu acho que foi bom tu ter tocado nessa coisa da relação com o poder público, porque logo quando a gente começou, né, a gente começou através do trabalho com o Casarão, da Tamarineira. Então, a gente começou com uma ameaça de despejo de 21 famílias e a gente precisava fazer um contralaudo, na verdade, era um contralaudo no momento e depois virou um plano de trabalho para uma obra de requalificação do Casarão, faseada. E aí, esse já foi nosso primeiro contato, assim, da CAUS, foi justamente lidando com esses conflitos já com o poder público, sabe? Dialogando, inicialmente com o Ministério Público, depois Prefeitura, e sempre numa atuação muito casadinha com o pessoal do direito, né? Que a gente presta assessoria, ele jurídica, a gente técnica, para acompanhar essas comunidades que estão em contexto de conflito. Então, essa relação complicada das alfinetadas com o poder público sempre existiu, mas eu acho que no final sempre impera o debate em cima da técnica, né? Eu acho que quando foge disso, aí já tem as questões políticas que estão por trás, mas sempre quando há dados e, enfim, informações que de alguma forma embasem o discurso, aí não tem nem como contra-argumentar, é sempre assim que a gente tenta se posicionar, mas é sempre conflituosa essa relação. Mas ainda tem gente do direito trabalhando com vocês? Como é que é? Vocês têm gente de outras áreas, além de arquitetura e urbanismo? Então, essa demanda do Casarão veio pela assessoria jurídica, lá em 2015, na realidade. E aí, foi uma demanda muito posta, assim, do conflito. Então, a gente precisou, de alguma forma, se mobilizar, entender como é que a gente ia atuar muito em função de um processo que estava em andamento jurídico. Então, é bem da natureza da CAUS estar muito ligada a esses processos, porque como a gente está lidando em situações de conflito, de violações de direitos, a gente precisa muito da assessoria jurídica. Então, acaba que é uma casadinha mesmo. E aí, quem fez essa demanda, inclusive hoje, Luan, que integra a CAUS, também integra esse coletivo, é o Centro Popular de Direitos Humanos, que trabalha com a gente desde sempre, que recebeu a gente, inclusive, no Edifício Pernambuco, que é onde eles trabalham, que dão um grande suporte para a causa até hoje. E, enfim, a gente trabalha muito junto, porque como se trata geralmente de conflitos urbanos, tanto em Muribeca, como no Casarão, como no Caranguejo Tabaiaras, que hoje já está sendo cada vez mais conhecido por outras pessoas, tem essa relação muito direta com o pessoal da assessoria jurídica. E eu acho que a nossa atuação, ela é muito, tem que ser muito multidisciplinar, né? Porque a gente está lidando com a cidade, assim, totalmente importante a gente juntar esses saberes, porque a gente não sabe tudo, lógico, mas a gente sempre discute muito isso no Massapé, de trazer outras pessoas, outros atores, outros saberes para a gente complementar a nossa atuação. Então, essa casadinha de vocês com o pessoal de direito, a nossa com o pessoal da pedagogia, de agroecologia também, sempre
sempre teve muito presente. Eu acho que isso é uma das características dos nossos grupos, assim, que a gente está sempre em contato com outras áreas, e eu acho isso super enriquecedor. Amiga, eu diria mais, eu diria que isso é uma característica do trabalho horizontal. Você obrigatoriamente acaba tendo que ser multidisciplinar, porque as pessoas, quando elas têm. Todas as pessoas têm saberes específicos seus, das suas vivências, mas, assim, quando você realmente se coloca nesse lugar de querer dividir o espaço de representação, de querer construir junto um grupo no qual as tarefas sejam divididas e cada um encaminhe uma coisa de acordo com aquilo que gosta mais ou aquilo que se identifica mais, você acaba tendo que lidar com essa multidisciplinaridade. Eu acho que isso é característica definidora do que é um trabalho em coletivo. É você saber que vai estar sempre dialogando com atores e, inclusive, do trabalho em rede, né? Porque, vê, a gente estava junto no fórum há um tempo atrás, no Fórum de Assessorias Técnicas Populares do Nordeste, porque a gente já trabalha em rede, a gente já se conhece, a gente já fortalece o trabalho um do outro, está nesse diálogo constante. Horizontalidade é isso, eu acho. Total. E é até engraçado, porque no ABCO a gente também tem gente do direito, da geografia, computação, ciências sociais, e as pessoas acham que essas outras pessoas que não são da arquitetura e urbanismo é tudo arquiteto e urbanista, ninguém tem uma amiga nossa que todo mundo acha, e todo mundo acha que ela é arquiteta, ou estuda arquitetura, né? Mas é muito, Mano puxou já outro tópico que a gente queria falar, né? Porque é a escolha do modelo horizontal, né? E aí foi muito interessante pensar, quando eu vi essa pergunta, pensar no modelo horizontal, que eu acho que eu não consigo visualizar outro modelo, eu não consigo trabalhar com outro modelo. Eu acho que não faz sentido, hoje em dia, você trabalhar nesse sentido, né, de top-down, né, de alguém que está decidindo e centralizando, não só pelo dia a dia de hoje, que é tanta coisa, tanta informação ao mesmo tempo, que você tem que trabalhar em conjunto, né? O Mano falou de rede, mas é como se fosse uma redinha, né, que a gente trabalha aqui local. E não sei, assim, Mano colocou essa questão, eu fiquei, caramba, tipo, é o natural para mim. Como é que eu não escolhi trabalhar horizontalmente? Eu apenas não sei trabalhar de outro jeito. E é a mesma sensação. Dificuldade, eu não sei se vocês viram, inclusive no COSU, é interessante a gente pensar no IAB também, né, como a gente está acostumado com essa rede horizontal, né, a dificuldade que a gente tem no IAB, que ainda tem um sistema muito hierárquico, né, se a gente tiver tempo, a gente fala sobre isso, que eu sou super curiosa, super motivada com a proposta de vocês de co-presidência, né, dessa horizontalidade. Mas aí vocês, por que escolheram esse modelo horizontal? Então, alguém perguntou, a Arleide perguntou aqui para definir melhor o modelo horizontal. O modelo horizontal é uma forma de trabalhar em grupo em que não há hierarquia. Enfim, podem haver atribuições, podem haver funções dentro do grupo, porém, todo mundo tem o mesmo poder de voz, o mesmo poder de decisão, e isso torna, na minha opinião, o trabalho muito mais inclusivo, né? Assim, muito mais até fácil de lidar. É engraçado, porque eu também não vejo de outra forma. Eu acho esquisito até algum lugar que não seja assim, trabalhando com o que a gente trabalha. E, como você disse, nunca foi uma escolha, foi uma coisa muito natural, até pela formação do Massapê, que foi essa coisa de amigos se juntando para estudar sobre um assunto específico, e essa vontade de exercitar, né, o que a gente estava aprendendo na faculdade, fora dos muros dela. Então, foi uma escolha, foi realmente... foi uma coisa que surgiu e que a gente só depois foi moldando como funciona para cada um, né? Assim, dentro das possibilidades e atribuições das pessoas dentro do grupo. Então, como eu tinha falado, a Cal surgiu muito bebendo da fonte do Estelita, que foi uma rotina bem intensa de decisões que eram tiradas em assembleias, que eu também não vivi, na época eu não estava morando em Recife,
mas que os meninos trouxeram com muita força, assim. Eu lembro que uma das principais frases que eu escutava é: a Assembleia é soberana na decisão, não adianta ninguém trazer outro comentário, o que está decidido na Assembleia não pode ser modificado. Eu acho que é isso, só que é sempre mais difícil você tentar chegar a um consenso, né, em relação a várias ações. E aí eu acho que a construção da horizontalidade para a gente tem a ver com a gente ter atores de diferentes grupos sociais, de raça, de gênero, que possam dialogar para que a decisão que a gente toma enquanto coletivo ela tenha a cara de todo mundo e não esteja centralizada numa pessoa só. Uma das coisas que eu acho que é muito, muito ruim, que vem da formação da gente nesse campo específico da arquitetura e urbanismo, é essa ideia de personalizar a obra, do projeto, do grande nome da arquitetura, daquela coisa de você focar numa estrela, um arquiteto estrela que tem um nome para mostrar. Mas, na verdade, quando você se predispõe a trabalhar para grupos, em grupo, a coisa ela não está focada no seu crescimento pessoal, mas sim no crescimento e no fortalecimento de um posicionamento coletivo de um grupo, que é composto por pessoas de diferentes espaços. Uma das coisas que para mim, trabalhar em grupo não foi tão fácil assim. Tipo assim, eu realmente eu sentia, por mais que a gente tenha passado por uma reforma curricular que mudou bastante o curso de arquitetura e urbanismo na UFPE, que de fato ampliou o olhar para a cidade, a gente ainda tinha uma estrutura que estimulava muito a competição entre os alunos. Então, quando a gente saiu daquele ambiente para começar a construir, de fato, um posicionamento, porque é isso, quando a gente faz o grupo, a gente também constrói um posicionamento frente a esses conhecimentos que a gente estava absorvendo. Na verdade, a gente estava eu estava desconstruindo um aprendizado que eu tive durante quase 7 anos de faculdade. Então, para mim, foi uma experiência de desconstruir a forma como eu fui sociabilizada. Assim, a estrutura que eu vivi, patriarcal, vertical, da escola, o professor e o aluno, porque quando você transforma essa relação em algo horizontal, você parte do pressuposto que está todo mundo na mesma posição, que você não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que você, mas a gente está ali para construir uma coisa junto. Aí a perspectiva muda, porque não é assim que o país da gente funciona, não é assim que a família da gente funciona, não é assim que a sociedade funciona. Então, acho que a gente tem um papel importante na definição aliás, nessa virada de chave da forma de enxergar o mundo. Inclusive, acho que a pandemia vai contribuir muito para isso, para as pessoas darem valor ao coletivo, ao estar num espaço público, ao dividir tarefas e dividir espaços, corpo e tudo. Falei muito, né, gente? Desculpa, mas eu me animo com esse tema. Não, mas eu concordo, mas eu acho também que, tipo, a gente trabalhando em coletivo, nessa forma horizontal, permite também que a gente possa ter realização pessoal, sabe? Porque, enfim, a gente está trabalhando com um foco, com uma vontade que é de todos, né, e para outras pessoas, mas também tem a possibilidade da gente se reconhecer dentro do trabalho, fazendo coisas que a gente gosta, poder escolher aquilo que a gente gosta de fazer. Então, eu acho que isso a gente, pelo menos no MassaP, a gente preza muito também de cada um ter a sua vontade atendida, né? Assim, o que você quer fazer, o que é importante para você, né, realizar. Acho que esse modelo horizontal contribui para isso também. Mas e aí, como é que vocês organizam esse modelo horizontal? Interessante, Manu, falar da questão do ensino, né, que eu estou dentro do ensino e os alunos até brincam comigo que eu não deixo eles me chamarem de senhora. Professora senhora. E aí eles acham que é questão com idade, mas não é, eu acho que a questão é que o ensino mudou. Antigamente, o professor ele era o dono do saber, ele chegava e ele tinha o saber e ele passava aquele conhecimento. E hoje em dia, eu acho que o professor ele é muito mais um mediador do conhecimento do que o dono do saber. Então, na hora que os alunos deixam de me chamar de senhora, é por isso que eu fico no pé deles, é justamente para tirar essa hierarquia. Eu sou uma pessoa que tem mais experiência do que eles, mas eu estou mais como uma mediadora do conhecimento do que necessariamente como a dona do conhecimento, né? E aí, mas aí volto, né, para saber como é que a gente acaba construindo, né, tentando construir, que a gente acaba errando muito, porque como o Manu falou, a gente está acostumado com outro padrão, e de repente a gente, no nosso espaço, a gente vai criar esse padrão que é contra tudo que a gente viveu e aprendeu, né? E como é que vocês organizam essa horizontalidade? Eu só vou pedir para quando não estiverem falando, desligar o microfone, alguém pediu isso para não dar interferência.
Vai, Marina, começa. Então, como a gente se organiza, né? A gente sempre... Os trabalhos acabam chegando para a gente sempre por alguém, né? Sempre alguém do MassaP recebe um trabalho e aí, em conjunto, a gente decide quem que vai tomar a frente daquilo, quem vai ficar em contato com o cliente. Então, normalmente, a gente sempre prepara um plano de trabalho e aí, nas reuniões, isso depois de muito tempo, tá? De MassaP, a gente conseguiu melhorar, mas assim, encaminhar em reuniões as atividades, as funções, e sempre tá se atualizando para ver quem está fazendo o quê, para não se atropelar, né? Ninguém atropelar o trabalho do outro. Mas a gente tenta sempre fazer quem pode e quem quer, assim, o que você pode fazer naquele trabalho que você vai gostar de fazer, né? Lógico que às vezes a gente faz coisas que não tem vontade, porque, enfim, é isso. Mas, no geral, a gente consegue se entender bem desse jeito, sabe? E tinha uma questão aqui que vocês tinham colocado da representação. Eu já falo sobre isso? Não. Só sobre a organização. Tá. É porque, assim, a gente é um grupo que nós, em maioria, somos mulheres, são só 3 meninos no MassaP, mas a gente não tem essa diversidade toda no grupo, né? Então a gente sempre preza para levar as meninas mais à frente, assim, dos debates, colocar as meninas para falar, porque a gente acha que isso é muito importante, né? Das mulheres terem mais voz, da gente se colocar nesses espaços de escuta, de fala, porque, enfim, os homens já estão em todos eles, né? Mas é uma coisa que a gente sempre presta muita atenção, mas de organização também é muito natural, assim, essa é mais pela disponibilidade, pela vontade de cada pessoa e pela habilidade também, né? Porque, lógico que tem pessoas que se destacam mais em uma função do que em outra, então a gente vai nivelando e tentando fazer essa rotação também. Quem coordenou um projeto uma vez, no próximo já vai ser outra pessoa, então, enfim, tentar testar todo mundo nas funções para ver como é que está funcionando e para a gente também sentir como é que a gente vai estar atuando dentro do coletivo, até para descobrir como a gente gosta de trabalhar. Acho que é mais nesse sentido. Vai, Manu. Então, a gente tem 3 pilares de atuação na CAUS, né? Incidência política, assessoria técnica e troca de saberes, produção de conhecimento. A gente nunca conseguiu fechar o nome certo desse último pilar, mas é nesse sentido da troca de saberes, né? Já que a gente quer não hierarquizar essa relação de o técnico e o assessorado, na verdade, os dois se assessoram. Mas a gente funciona assim, também bem parecido com o MassaP. Cada um acaba pegando a demanda que mais gosta, mas como a gente trabalha com casos específicos, a gente acaba se dividindo entre esses GTs que tratam, acompanham, né, as redes e o pessoal da comunidade que a gente está trabalhando. Então, o pessoal da Muribeca tem um GT específico que encaminha, mas agora a gente vai sentar junto para fazer o produto, para entregar um produto. No pessoal da Carolina de Jesus encaminhou por um tempo, e aí depois a gente vai trocando sempre, fazendo isso nas reuniões ordinárias. Isso é bastante importante para a gente. A gente, inclusive, está sofrendo bastante com esse momento de coronavírus, porque a gente tem uma prática de se reunir, passar horas deliberando milhões de encaminhamentos, mas saindo da reunião com tarefas enfim, questões para serem pensadas e encaminhadas, debatidas mais para frente também. Mas, enfim, a gente se organiza dessa forma. Como nós somos 9, a gente consegue dividir as funções dentro sem criar GTs específicos, né? Porque isso já é uma coisa... Seria se a gente fosse muito maior, né? Mas, enfim, a gente encaminha assim, vai se dividindo nesses 3 pilares. Quem quiser encaminhar as demandas de produção de conhecimento do seu GT, encaminha, e, enfim, a gente vai se dividindo. Mas, no geral, é uma estrutura bem, bem orgânica nesse sentido. Mas a gente sempre tem GT por comunidade. Vocês são quanto, Marina, na MassaP? Quantas pessoas? Nós somos 8 hoje. E no Lab Rua? O Lab Rua tem umas 20 e poucas pessoas. Minha filha. E aí funciona
Funciona um pouquinho diferente, porque a gente tem, é como se fosse grupo de trabalho, né? A gente tem as pesquisas diferentes, e cada pesquisa meio que tem seu coordenador, tem um coordenador, né? Tipo, tem uma diretoria, a gente tem uma diretoria que são 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens, e a gente tem, sempre oscila entre 4 e 5 pesquisas, a gente já chegou a 6 pesquisas ao mesmo tempo, dependendo da demanda. Às vezes tem umas pesquisas que vêm de curto prazo, por exemplo, a prefeitura pediu para a gente fazer uma pesquisa na Feira Central de Campina Grande, foi uma pesquisa bem legal, ela foi mais curtinha. Mas a gente sempre tem 4 a 6 pesquisas, agora está em 4, e a gente busca trabalhar cada grupo com 4 pessoas, a gente já entendeu que 4 pessoas é um tamanho bom de grupo de trabalho, e tem um coordenador mais para ser uma pessoa ponte, para saber o que é que está, em que pé está, porque não dá para a diretoria acompanhar tudo em detalhes, né? Então, a gente tem só essa estrutura de coordenação. De 15 em 15 dias a gente se reúne para fazer reunião geral, e a gente está fazendo online, a gente está conseguindo manter, no máximo, a gente está conseguindo manter as pesquisas, tem alguns que estão com um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar online, mas tem outros que estão trabalhando normalmente online, porque já coletaram dados, por exemplo, estão só trabalhando com os dados. E aí, de 15 em 15 dias, a gente se reúne e todo mundo fala do que está fazendo, todo mundo fala quais são as dificuldades, todo mundo ajuda porque as pesquisas, cada uma tem um dia na semana que vem, é uma vez por semana que a pesquisa, como é todo mundo voluntário, as pessoas só vêm uma vez por semana. Então, para que não fique cada um só na sua pesquisa, a gente faz essas reuniões e todo mundo sabe o que as outras pesquisas estão fazendo e pode opinar, pode aprender, pode se envolver de alguma forma. A gente trabalha com Slack, não sei se vocês conhecem o Slack, que tem vários canais, né, e aí facilita para não ter grupo de WhatsApp, as pessoas não acompanharem o que os outros estão fazendo, né, na verdade você tem seu grupo, mas se você quiser, você entra no outro grupo para saber o que está acontecendo. E todas as decisões são feitas horizontais, né? A gente tudo decide junto, às vezes a gente se separa em grupo para um grupo chegar com proposta, mas é tudo decidido junto. Tem várias vezes que, inclusive, aquela coisa de gostar de trabalhar ou não, no ano passado teve um projeto que eu não estava querendo fazer, mas foi decidido que a maioria queria, e eu fui fazer. Tipo, no início eu estava, no final das contas foi ótimo, que bom que a maioria decidiu para fazer o projeto, mas assim, é um pouquinho mais complexo porque são mais de 20 pessoas, então a gente usa muito o Trello, usa o Slack, o Drive da gente é super organizado, porque como a gente, não sei se vocês têm CNPJ, como a gente tem CNPJ, a gente conseguiu o G Suite do Google, né, gratuito, então a gente tem os drives, todo mundo tem seu e-mail institucional, tem os drives, cada pesquisa tem seu drive, o acesso ao seu drive. Tem algumas regrinhas, você só pode trabalhar no Drive, você não pode criar grupo de WhatsApp, para a gente conseguir manter todo mundo informado e trabalhando junto. É mais ou menos por aí. Amiga. Vocês são muito organizados. Uma galera muito organizada nesse Labeoso que a gente. O Drive tem sido uma coisa que a gente tem se dedicado para poder, inclusive, armazenar os produtos que a gente vai reunindo ao longo do tempo em algum lugar, né? Porque é muita coisa, né? São muitos dados. Então, se você não tiver o mínimo de organização, e muita gente manipulando também. Por isso que eu acho que demanda ter essas regrinhas, né? Nesse sentido de se você vai usar um arquivo modelo, cria uma cópia, de não ficar sempre trabalhar. A gente sempre trabalha com documentos no Docs também, para que todo mundo tenha acesso, sempre fazendo comentário para não apagar o trabalho um do outro. Tem todas essas regras de convivência para que a coisa flua, né? Não, mas tem outra coisa do Drive, que várias vezes você está numa reunião, você está, sei lá, sábado à noite, precisando de um documento. Se a pessoa trabalhou e não subiu para o Drive, ou se a gente não tivesse o Drive, né, então por isso que tem essa regrinha de trabalhou, coloca no Drive, porque muitas vezes a pessoa vai precisar, em outro dia de pesquisa que não é o seu, você não está no computador, e a pessoa pode precisar do arquivo, então também é uma forma de deixar tudo acessível para todo mundo. A gente está falando... funções, por exemplo,
tem uma pessoa que fica em função do site, outra pessoa fica em função do Cinelab, que é um dos eventos que a gente faz. Outra pessoa tem as divisõezinhas também das pessoas que estão à frente de algumas ações, mas que chamam todo mundo para trabalhar junto e fazer junto. É porque tem isso também do trabalho de fora, né, enfim, projetos, mas tem o trabalho interno também, que é a gestão do grupo, né? Então, a gente também tem essa divisão dentro de comunicação, financeiro, gestão dentro do grupo e faz também essa rotação. E o Drive também foi a ferramenta que a gente conseguiu se adaptar melhor e usa também muito, assim, eu considero o nosso Drive muito organizado também. E, enfim, a gente já tentou usar o Trello, não sei se vocês conhecem o Trello, mas, a gente tentou, enfim, a gente tentou, mas o que rolou mesmo foi o Drive, porque os outros não deu. Só o Drive e o WhatsApp. Essa coisa que a Aida falou é interessante, que para a gente é super, super importante ter os arquivos na mão em algumas ocasiões. Por exemplo, está numa reunião com o Ministério Público, uma reunião com a Prefeitura, está numa audiência pública e precisa ter acesso a algum documento para poder fazer uma fala no sentido de argumentar a favor da comunidade, ou sei lá, de apoiar o conflito de alguma forma. Ter isso tudo sistematizado no Drive para a gente é importantíssimo, porque as informações precisam estar à mão, né, para que a gente não perca o tempo e a hora certa de agir, porque é isso, né? O trabalho da gente é muito político, tem toda essa natureza da argumentação, de construção de um discurso. Então, as informações estarem sistematizadas para a gente e acessíveis online é essencial, assim, em vários momentos. Total. Qual era o próximo ponto? As dificuldades para implementar essa estrutura, rapazes, assim, com a dificuldade das pessoas ainda precisarem dessa hierarquia, né? Que tem gente que precisa de alguém para dar o ok, tem algumas pessoas aqui, assim, no início as pessoas têm dificuldade, depois elas se acostumam, mas é muito interessante essa mudança que às vezes não é fácil, a dificuldade que eu tenho da horizontalidade das pessoas, eles não entenderem que elas podem decidir, elas não têm que esperar ninguém, elas têm direito de voz, têm direito de propor, de fazer o que for. Eu acho que a maior dificuldade que eu sinto, na verdade, é essa resistência das pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com a gente. Eu acho que isso também, e assim, talvez o compromisso também, muitas vezes. No começo isso era um problema pra gente, hoje em dia a gente já passou, mas o compromisso com as demandas, assim, acho que é uma coisa que demora mesmo, e acho que tem a ver com isso, dessa necessidade de hierarquia, né, de sempre ter que ter alguém autorizando e tal. Então a gente sempre toca muito nessa tecla da autonomia, não só dentro do coletivo, como também nos trabalhos que a gente faz. Então, se a gente chega numa comunidade, a gente tenta fazer o processo, a nossa metodologia toda voltada para que aquela pessoa tenha autonomia para decidir sobre o projeto também. Então, é uma coisa que a gente trabalha dentro da nossa organização, mas também leva para fora, né? Então, acho que acaba que faz muito sentido para a gente essa organização horizontal também por isso. Então, a gente costuma tocar tudo muito junto, assim, realmente existe uma autonomia, mas como a gente está trabalhando em rede e em alguns contextos um pouco delicados, às vezes a gente precisa, para tomar algumas decisões, deliberar isso realmente com mais gente, com outras pessoas que dominem outros assuntos, mas assim, de fato, eu acho que na causa a gente tem conseguido construir vários métodos para colocar em prática essa horizontalidade que é tanto da gente, mas tem a ver também com a forma como a gente se relaciona com as pessoas que a gente trabalha. Então, a gente costuma ter um diálogo muito aberto com essas pessoas com quem a gente trabalha, no sentido de entender as demandas para construir juntos. Elas geralmente trabalham com a gente.
Então, por exemplo, em Muribeca a gente precisou contar com o pessoal para fazer alguns levantamentos, estar em campo, então eles estão sempre junto com a gente, inclusive produzindo conteúdo e deliberando sobre as coisas que a gente vai fazer. Então, por mais que exista essa autonomia, a gente ainda gosta de discutir muito as coisas junto para que elas sejam encaminhadas com o máximo Mas existem os GTs, né? Então, cada GT tem sua autonomia nesse sentido. Mas tudo sempre é colocado para o grupo todo, e geralmente a gente tem que estar debatendo sempre com esses outros atores. Assessoria jurídica, o pessoal das ONGs que trabalha junto com a gente em rede. E, gente, eu vou furar aquela lista ali, tem um monte, se vocês apertarem live comments, tem um monte de comentário que eu tinha esquecido de olhar. Obrigada, gente, pessoal do IAB, pessoal, a galera que estava vendo a gente, obrigada pelos comentários, né? Tem umas perguntas aqui. A Lisa, por exemplo, perguntou quais as habilidades humanas do trabalho coletivo mais exigido de vocês. Maria Andrade perguntou se a gente tem alguma qualificação do tipo OSCIP ou ONG, né? Eu já vou responder que o Labirru é uma associação sem fins lucrativos, né? Que entra como uma ONG, mas é uma associação sem fins lucrativos. Lucas perguntou qual o papel do poder público quanto às atuações dos coletivos na cidade. Existe uma parceria, eles são abertos ao diálogo, buscam construir juntos. É isso. Acho que foi isso, não perdi nenhuma, não. Se eu perder algum, alguém me lembra aí, por favor. Acho que não. Eu vou começar falando, eu vou falar essa pergunta de Lucas do Poder Público, eu até falei um pouquinho da prefeitura. Infelizmente, pelo menos aqui, a prefeitura de Campinas, de uma pessoa que eu posso falar, parece que são várias prefeituras em uma, né? Elas não trabalham em rede, elas não trabalham conjunto, às vezes tem secretarias que competem entre si. Então, tem secretarias que colaboram com a gente, trabalham com a gente, como a STTP, que é a de mobilidade, e a de desenvolvimento. Eles sempre buscam a gente para saber qual o diagnóstico de alguma coisa, ou pedir para a gente fazer algum diagnóstico. Mas eu sei que tem secretaria que tem medo do Labirru, porque a gente mostra algumas verdades que eles não querem necessariamente que a gente mostre. E só que a gente tem uma dificuldade muito grande em relação às prefeituras, que eles não entendem que por mais que a gente seja uma ONG, trabalho voluntário, a gente tem custo para fazer diagnóstico. E eles querem muito que a gente trabalhe de graça para eles, assim. Eles solicitam muita coisa para a gente. Tem conversa, a gente busca construir alguma coisa junto, mas na hora de apoiar a gente financeiramente, que a gente precisa, não é porque é uma ONG que a gente não tem água e luz para pagar, né? Que eles acabam não ajudando a gente, né? E vocês? Eu ou tu, Mel? Então, para a gente, essa é uma relação que a gente tem tentado transformar numa relação mais harmoniosa, mas é muito difícil quando o objeto da atuação é o conflito urbano. Então, de fato, geralmente a gente está tentando contrapor alguma coisa que a prefeitura está fazendo. Por exemplo, no Caranguejo, a gente chegou ao Caranguejo Tabaiaras porque eles tinham sido ameaçados de remoção por conta de um projeto de drenagem de um canal que corta a comunidade no meio. Então, naquele contexto, a gente estava diretamente num embate frontal com a prefeitura no sentido de evitar que essas famílias fossem removidas. Então, existem espaços em que essa relação é bastante conflituosa, que é a natureza do trabalho, na realidade, né? Mas a gente tem tentado construir esse diálogo da forma mais pacífica e no intuito de que a gente consiga chegar a um acordo, a uma negociação, para que as comunidades consigam, geralmente, sempre são casos de remoção ou de algum direito que está sendo violado, mas que elas consigam permanecer nos territórios. Então, geralmente, a gente tenta sempre se colocar de forma que nem prejudica a comunidade, mas também não deixe de deixar claro o que é que a gente está ali para fazer, né? Que é defender os direitos deles, que naquele momento estão sendo violados pelo Estado. Então, tem uma relação de conflito, mas a gente sempre busca construir parcerias. Inclusive, estar no IAB agora pode possibilitar a gente ter esse diálogo, inclusive no sentido de resolver esses conflitos de uma forma mais aberta, assim, né? Franca.
E aí, eu acho que a gente pode, inclusive, pensar dentro dessa coisa de ter uma plataforma de assessoria técnica na prefeitura, de conseguir discutir esses conflitos de uma forma mais aberta, no sentido de dar outra alternativa, de não estar sempre investindo na remoção, ou nesses projetos que vêm prontos praticamente, né, de Minha Casa Minha Vida, que sempre delegam para uma terceirizada. A gente tem como discutir isso mais abertamente com as comunidades, e eu acho que a partir de agora a gente tem que discutir quais são esses canais de diálogo, né? Do poder público com as assessorias, com as comunidades, porque às vezes o que falta é até diálogo entre eles. A informação vem truncada, tá cheio de boato, então ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Mas imagina você ter sua casa ameaçada de remoção. Então é uma situação meio delicada, mas a gente costuma tentar construir isso de uma forma harmônica. Mas é uma relação... Assim, para gente que trabalha diretamente com o espaço público, é uma coisa bem diferente, porque a moradia é um assunto bem central, assim, é muito... se for botar numa hierarquia de prioridades, a moradia, acho que é muito mais... As pessoas se ligam mais na necessidade do que o espaço público. O espaço público acaba sendo meio que uma segunda prioridade, né? Mas... Desde o começo do nosso trabalho no Massapê, a gente sempre tentou, aliás, procurou implicar o poder público no processo, porque a gente entende que a gente faz nosso trabalho de chegar numa comunidade, agregar, engajar as pessoas para fazer um trabalho ali sobre o espaço delas, né, para cuidar da cidade como o quintal da sua casa, né, de ser a extensão da sua casa, o espaço público, a rua. A gente traz esse clique da importância do espaço público e as pessoas entendem que aquilo ali é só do poder público, mas não chegam a ir até o poder público, né? Então, quando a gente coloca um projeto na rua, a gente sempre tenta dialogar com alguma secretaria, com vereadores, enfim, com pessoas com autoridades que possam trazer essa outra face, né? Essa outra parte do todo que é quem faz a cidade, né? Todos os atores que fazem a cidade. Então, assim, hoje eu acho que a gente os conflitos existem, né? Muito menos do que na questão da moradia. E aí hoje a gente consegue entender o poder público bastante como aliado, assim, no nosso projeto. Só que tem essa coisa que a Ida falou, de querer que a gente faça o trabalho de graça, sabe? Então, enfim, a gente tem conta para pagar, tem um espaço para manter, tem a nossa própria equipe também para enfim, levar para cima e para baixo, uma alimentação, uma coisa assim, que a gente precisa ter uma grana para sustentar minimamente, né? E tem isso também, que o nosso trabalho é novo, assim, é um campo novo, né, da arquitetura, então muitas vezes as pessoas não entendem direito o que a gente está fazendo ali. Então é esse momento chave da gente se mostrar como profissional, como um grupo que está atuando ali, que é uma ONG, mas que não é um trabalho voluntário, e o poder público servir para isso, sabe? Servir para endossar esse nosso papel dentro do projeto, dentro da atuação na cidade. Amiga, eu queria só contar um caos. A gente já está chegando no fim? A gente tem 12 minutos, mas pode estender um pouquinho mais. Não, porque, por exemplo, essa pergunta da relação com o Estado, eu acho que ela é bem importante para o trabalho da causa, e talvez a gente pudesse conversar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, lá em Muribeca, eu tive que estar na presença de uma das técnicas da prefeitura que falava que ali, numa área de 14 hectares, tinha que ter um parque, onde antes tinham quase 70 blocos habitacionais do conjunto que foi demolido por uma questão estrutural. Então, assim, existe realmente essa vontade que a gente faça o trabalho, que o Estado não tem recurso, não tem pessoal, ou não está querendo fazer, porque existe, a gente precisa admitir que o Estado acaba assumindo essas tecnologias de remoção para varrer para debaixo do tapete questões que eles não querem se debruçar, como, por exemplo, assessoria técnica, como, por exemplo, a questão de ter um plano local de habitação de interesse social, que o Recife agora está
revisando. Então, eles acabam se esquivando de uma discussão sobre políticas públicas que são essenciais, esperando que a gente dê respostas, porque é sempre isso que é dito. Não, vocês precisam ser mais propositivos, vocês têm que trazer algo para a gente discutir. Eu vou fazer o projeto do habitacional que o Estado tem que estar provendo? Então, assim, não faz sentido. Agora, a gente, claro, cria a ideia dos PUCs, que é a forma como a gente tem desenvolvido esse planejamento urbano de conflito, é justamente tentar dialogar com a comunidade para entender quais são os cenários possíveis de ação naquele contexto de conflito. Então, a gente pode ir para... PUC é Plano Urbanístico Comunitário. A gente está com 2 em andamento. Um é na Muribeca e outro em Caranguejo Tabaiares. E a ideia é justamente pensar nesses cenários, porque o tempo do conflito é diferente do tempo do planejamento urbano, que pode levar 1 ano, que pode levar 2, que pode levar 6 meses. O conflito, ele acontece. Então, amanhã, podem remover todo mundo, a gente tem que pensar num cenário. Mas pode ser que o Ministério Público entre e esse cenário mude completamente. Então, entender essas possibilidades é super importante, mas o tempo é curto. Então, são várias as questões que precisam estar sendo avaliadas ao mesmo tempo, mas essa relação com o Estado é sempre muito estar cobrando da gente que faça o papel dele, que é esse de estar estruturando uma política habitacional, que é esse de estar oferecendo o mínimo de infraestrutura para as pessoas terem água dentro de casa, terem esgoto. Então, assim, é uma relação complicada, mas a gente precisa começar a construir canais de diálogo para que a gente consiga chegar a soluções que permitam que as pessoas não tenham seus direitos violados. A ideia, acho que da relação com o Estado é essa, cobrar que ele faça, mas num canal de diálogo de discutir estratégia, e não de colocar um contra o outro, que isso é muito nocivo. Para a gente que está tentando trabalhar e para eles que estão tentando resolver, ou deveriam. Inclusive, Lívia Miranda, né, que é professora da UFCG, e a do Pernambuco, está aqui elogiando o trabalho da Caos, dizendo que é fã. A gente foi também lá na Moribeca, e muito bacana. Todo mundo que não conhece aí o trabalho da Caos, Massapê, dê uma olhada também, né. Mas o que vocês acham? A gente entra na questão da sustentabilidade, que a gente estava falando justamente esses papéis, né, do poder público. Eu acho que faz parte também esse conflito, né, no papel que a gente está, né, não tem como. Por mais que a gente tente um diálogo, né, eu acho bacana soltar essa de tentar trabalhar junto, tentar conversar, né, mas, assim, em geral, eu acho que a gente é visto como inimigo, né. A gente não é visto como, por mais que a gente esteja ali querendo contribuir, querendo melhorar, querendo dialogar, querendo mediar, a gente é visto como inimigo. Eu escutei uma vez contar essa, que uma vez estava o secretário de Planejamento e o secretário de Mobilidade, e eu estava subindo no palco para a gente conversar sobre, eu acho que era o plano de mobilidade de Campina Grande. E antes de a gente, enfim, dando um oi para eles, eles falaram, a gente tem medo de você ainda. Gente, eu tenho 1,5 m, esse cara tem medo de mim. Porque a gente é visto como inimigo, né? A gente não é visto, e eu vivo dizendo para eles, assim, publicamente, eu critico, mas eu critico para a gente construir junto, né? Só para jogar, a gente quer construir junto, não? Então, é outra forma da gente aprender, né? Aprender a construir cidade com o poder público nesse papel dos coletivos, né? Que trabalham com cidade, pensa cidade. Como é que a gente melhora esse diálogo? E é muito bacana essa mediação que a Caos faz lá na Muribeca e como é o nome da outra, do Caranguejo? Caranguejo. É muito bacana esse papel de mediador. Agora, o que vocês acham? A gente entra na questão da sustentabilidade, são 7h54, a gente combinou ficar 1 hora. Não sei, amiga, para mim tanto faz. Quer dizer, tanto faz não, por mim eu continuaria. Também, pode ser. Desafios. Eu posso falar sobre isso, da sustentabilidade. Então, o Massapê é muito conhecido, aliás, Manu e o pessoal da Caos chama a gente de, profissionais dos editais, né? Porque a gente conseguiu já passar muitos editais
e isso é muito bom, porque a gente criou realmente, foi a partir dos editais que a gente conseguiu verba e recurso para fazer nossos projetos, né? Então, o primeiro foi um do Fundo Casa, que a gente conseguiu R$ 30.000 para implementar uma horta comunitária lá em Santa Luzia. E esse foi o primeiro projeto que a gente fez pago, né? Enfim, com um recurso próprio que a gente conseguiu, se pagando, pagando a equipe, contratando pessoas de fora, enfim, foi um projeto bem completo. E aí, e a partir desse, a gente já conseguiu passar outros editais também. Então, os editais começaram sendo nossa principal fonte de renda. Só que aí a gente viu que não ia ter como, não é corona. A gente viu que não podia ficar dependendo só de digital, né? Tinha que arranjar outros meios. E aí a gente foi tentar financiamento privado com pessoas que queriam. Teve um cara que quis adotar uma praça aqui na Soledade, no centro da cidade, e a gente fez o projeto, acabou que não foi para frente, mas a gente fez projeto executivo, enfim, foi outra experiência também dentro do que a gente faz, de arquitetura, né, enfim, mas na cidade. A gente já conseguiu também contratação direta via uma empresa da prefeitura, uma agência da prefeitura, pelo Notório Saber, pela atuação da gente. Então, teve todo um dossiê que fizeram da nossa atuação, da nossa metodologia, né? De chegar num lugar, de conhecer o lugar, engajar as pessoas, os atores, co-criar soluções junto com as pessoas e, a partir disso, executar. E aí, enfim, tá rolando, né? Agora com o corona, todos os nossos projetos estão suspensos, mas o último que a gente conseguiu, que a gente que estava em andamento já, foi o Guia da Boa Vista, que também que é um projeto totalmente diferente do que a gente fazia, mas a gente estava querendo aplicar a nossa metodologia dentro do tema do patrimônio histórico cultural na cidade do Recife, que é sobre o bairro da Boa Vista, aqui no centro também, para a gente construir um guia comemorativo, né, colaborativo e memorativo do bairro. E aí, enfim, a gente já testou diversas formas de conseguir recurso e foi, enfim, metendo a cara mesmo, porque a gente tem essa vontade muito grande de fazer muitos projetos e tem conseguido fazer muitos projetos, isso é muito legal também, porque acaba que pega um pedacinho de cada um do grupo e faz esse mosaico de grandes realizações, assim, né, das pessoas. E, enfim, acho que... Vocês têm prédio, menina? Como é que vocês funcionam fisicamente? Sim. A gente tem uma salinha lá, aqui no Derby, também no centro do Recife, que, enfim, a gente paga aluguel, foi um lugar cedido pelo pessoal do Norte, oficina de criação, que são nossos professores, nossos parceiros, nossos mentores, e também a sede é um lugar muito de inspiração para a gente, porque a gente trabalha com outro coletivo lá, que é o pessoal da Vendaval, que eles trabalham com impacto social e é uma catalisadora de impacto social. Eles ajudam grupos a conseguirem recurso, a fazerem projetos, assim como os nossos, mas de diversas áreas. Enfim, eles são uma galera super engajada nas organizações sociais. E a gente também está em formalização. Que nem vocês, nós temos uma ONG, né? Então, enfim, tudo isso gera um custo, né? Contas de aluguel, luz, a própria formalização. Então, enfim, tem que correr atrás, né? De conseguir uma grana e, ao mesmo tempo, continuar fazendo os projetos. Mas acho que eu respondi. Vai, Manu. Esse tópico eu adoro, porque a resposta é a gente faz tudo na militância. Então, já vai fazer 5 anos que a gente está militando aí, dentro desse campo do direito à cidade, tentando também, de alguma forma, se formalizar para conseguir acessar esses editais com mais facilidade. A gente tentou alguns já, mas, assim, geralmente o recurso que a gente consegue captar é através do CPDH, quando eles contratam a gente para trabalhar com eles em alguma demanda
específica, mas a CAUS tem sido militância há 5 anos. Então, na verdade, eu acho que no momento a gente está focando em tentar transformar o nosso trabalho em algo que seja sustentável para todo mundo, porque hoje a gente se dedica, cada um tem que ter um trabalho por fora para poder pagar as contas e para poder viver minimamente, e a CAUS acaba sendo a nossa militância, mas o nosso desejo é que daqui a alguns anos a gente possa trabalhar exclusivamente para a CAUS e viver disso. Então, assim, esse é um ponto que a gente tem debatido muito, mas é engraçado que a gente fez um planejamento estratégico esse ano, e aí todo mundo falando das angústias, dessa questão de não conseguir dinheiro e tal, e aí na hora de descrever nossos objetivos com a CAUS, só vinha assim, tentar trabalhar para que o direito à cidade seja... Coisas assim, só da militância e a parte da sustentabilidade financeira parece que ainda está engatinhando, mas a gente está... agora já está com o estatuto pronto, está tudo pronto para a gente se formalizar. E aí, acho que a partir de agora, vamos encarar esse desafio para entender como é que a gente consegue continuar trabalhando com conflito sem ser só na militância. Porque, na verdade, o planejamento de conflito, eu acho que ele ainda está sendo estudado. O método e... Acho, inclusive, Gisele Tanaka, só para aproveitar para divulgar o trabalho dela aqui, ela tem uma tese incrível sobre isso, planejamento conflitual, ela é lá do IPU, da UFRJ, a gente está com a tese dela na mão, tentando entender de que forma a gente pode construir a metodologia dos nossos planos urbanísticos comunitários para desconstruir um pouco o que a gente aprendeu, aquela ideia, né? Diagnóstico, depois do diagnóstico vem a proposta, depois, sabe? Então, de que forma a gente consegue construir isso com um diálogo constante, entendendo essas necessidades e colocando o nosso cliente, a comunidade, dentro do processo de construção, e não como se fosse alguém que está sendo estudado ou alguém para quem a gente tem que dar um produto. Na realidade, o produto é construído entre os dois, né? E aí é isso. Por enquanto tem sido militância, mas a gente está caminhando no sentido de se tornar sustentável. E ainda muito aquela visão do arquiteto sabe o que é bom para a comunidade, né? Exatamente. Mas vocês têm sede, Manu? A gente trabalha no edifício Pernambuco, que é um edifício do centro, que é ocupado por vários coletivos, em cada andar tem pessoas diferentes trabalhando, vários coworking. Geralmente a gente se encontra por lá, mas a gente ainda não tem sede. Bom, só para falar um pouquinho como é que funciona a estudo do Lab Rua, eu sou professora na Unifacisa, né? Então, eu vivo disso. O Lab Rua, a gente se formalizou, acho que tem uns 3 ou 4 anos já. E traz mais custo, porque você tem que ter uma conta, você tem que ter contador. E o Lab Rua tem uma sede, mas facilita porque a sede é na minha casa. Eu brinco dizendo que eu tenho um quartinho, um Lab Rua para mim, que na verdade a casa é o Lab Rua e ele me cede um quartinho. Então, acaba que o fato da casa, né, da energia, internet, tudo, vai na conta da minha casa, né? E aí o Lab Rua se aproveita disso, mas a ideia é que seja mais sustentável. A gente já escreveu alguns editais, a gente não conseguiu. A gente tem alguns projetos que a gente consegue financiamento, em geral, a prefeitura, mas paga mais bolsa para os alunos, né, que são voluntários, do que realmente sustenta o Lab Rua. Né? A gente teve um projeto até da prefeitura de Recife, que eles chamaram a gente, que foi que a gente conseguiu algum dinheiro a mais, mas, assim, é um problema, como ainda não é visto com a mesma seriedade que outros escritórios, por mais que tem um pessoal muito bom que trabalha aqui no Lab com a gente, e ainda assim não é visto com a seriedade que deveria, né? Então, é uma questão que, até no IAB também, né, o fato de ser uma associação sem fins lucrativos também, o IAB, né, a gente, é o tema constante de como a gente consegue essa sustentabilidade financeira. E aí a gente está esse ano pensando em ver outras formas da sustentabilidade financeira, né, para a gente conseguir fazer também essa parte de militância, né, militância urbana, militância com as comunidades, mas, ao mesmo tempo, fazer talvez algo que seja um meio termo, que a gente consiga também a sustentabilidade financeira. Mas, infelizmente, é a parte que dá mais trabalho. Escrever edital não é nada fácil,
tanto que a gente não conseguiu nenhum. Parabéns a Massapê por todos esses editais. Vamos junto, amiga! E boa sorte a vocês duas para o CNPJ, que é um saco. Pois é. Meus parabéns pelo CNPJ. Tá tudo aqui na mesa. É muito difícil. É muito difícil. A gente está desde agosto no processo para conseguir o CNPJ e vai e volta de cartório. E assina, não assina de novo, não sei o quê. Ai, gente, sério, estressante essa parte, mas enfim. Só que isso da sustentabilidade da gente, por mais que a gente tenha passado muitos editais e consiga fazer muitos projetos pagos, que nem Manu disse, todo mundo do Massapê tem outros trabalhos em paralelo para se manter, né? Ninguém vive do Massapê ainda, mas é uma meta da gente. A gente também é a mesma coisa. O planejamento estratégico é muito em volta disso também, né? Da sustentabilidade financeira do coletivo. E eu acho que uma coisa que move a gente muito é a manutenção do nosso espaço, da nossa sede, porque a gente preza muito por esses momentos de estar junto, de encaminhar junto, de discutir junto. E a casa lá da Manuel Caetano, que é onde a gente fica, é um espaço que permite isso de uma maneira plena, assim, ainda mais com o pessoal, os meninos do norte, o pessoal da Vendaval, que é sempre uma troca muito rica, assim, com eles. Então, a gente é uma prioridade, né? Hoje em dia, para a gente é uma prioridade mesmo ter um espaço e conseguir fazer trabalhos que paguem pelo menos ele, né? Então, é um começo. É um começo. A gente está nessa perspectiva aí também de tentar conseguir editais, enfim, escrever, até acessar outros fundos mesmo, de repente com a rede, construir muita coisa em rede para ver se a gente consegue captar esses recursos, mas tudo isso esbarra na formalização. Então, até sair o CNPJ da causa, vai ser muito difícil para a gente continuar tentando até acessar esses editais, porque a gente sempre precisa do CNPJ de alguém, né? Então, é muito difícil de encaminhar, porque você sempre precisa da Habitat, você sempre precisa de um parceiro que ajude a aprovar, e enfim. Aí eu ia até perguntar, Melina, que vocês tiveram vários editais aprovados, né, mas como vocês não têm CNPJ, né, tem que ver como essa formalização. Inclusive, ter o CNPJ, por exemplo, o Labigol também tem CAL, como a empresa também tem CAL, permitiu que a gente trabalhasse nos projetos de assistência técnica lá no Conde. Né? A gente foi uma das empresas selecionadas para fazer projeto de assistência técnica no Conde, foi uma experiência super interessante. O pessoal do Conde também está na gestão do IAB, né? Flávio, Suzana, Jéssica, Raíssa, Yuri, Tiago. Então, o fato da gente ter o CNPJ permitiu que a gente participasse da seleção e permitiu também que a gente tivesse o CAL, né? Não, o CNPJ abre muitas portas, exatamente. Isso de correr atrás de parceiros é uma energia muito grande que a gente tem que botar, mas, enfim, a gente sempre teve muita sorte também. Esse primeiro edital que eu falei, o Fundo Casa, a gente fez em parceria com o CEPAS, que é um centro de educação e assistência social da comunidade em que a gente estava trabalhando. Então, isso contou muito também para o edital ter sido aprovado, sabe? Para a nossa proposta ter sido aprovada. Porque a gente já tinha esse diálogo com a comunidade através de uma liderança, através de um pessoal que já tinha um trabalho sendo desenvolvido lá. Mas, realmente, isso empata algumas coisas, né? Então, o CNPJ, para a gente, hoje, é a nossa prioridade. A gente está botando muita energia para conseguir sair ele. Eu acho que a gente também deveria colocar só um último ponto aqui em relação à questão do financeiro, que eu acho que a gente não deve parar de disputar pelo espaço via Estado também. Eu acho que a gente tem que disputar o 2% do CAL para a TIS, que hoje em dia está sendo aqui em Pernambuco, pelo menos. Eles estão encaminhando editais fechados, ao invés de serem abertos para que a pessoa possa acessar o recurso, mandar sua proposta, já tem um trabalho sendo desenvolvido com alguma comunidade, aí com o edital aberto você poderia inscrever a proposta, mas geralmente... Conseguindo 4% da Paraíba. Na Paraíba é 4%. Olha aí. Maravilha.
Porque aqui eu acho que ainda continua sendo 2. E aí a gente tem tido algumas iniciativas nesse sentido, mas o interesse da gente é que a gente possa disputar também esse recurso e não fique dependendo a vida inteira de editais, porque a gente só vai conseguir debater assessoria técnica quando ela for entendida como política pública. Assim, eu vejo assim, porque a melhoria das condições de vida dessas pessoas que estão na vulnerabilidade, que são as pessoas com quem a gente está trabalhando, ela perpassa por esse papel do Estado em garantir que ela tenha essas condições. Então, acho que a gente tem que disputar o recurso também via Estado. Então, para também não estar eternamente achando que a gente tem que ir atrás do dinheiro para conseguir trabalhar por uma coisa que é de interesse de todo mundo. E principalmente dessas pessoas que estão aí sem nenhuma política que olhe para elas. Eu acho que a gente tem que disputar esse espaço também, para que não fique a revelia das entidades de classe decidirem como é que isso vai ser conduzido quando já existem outros trabalhos nesse sentido sendo realizados localmente, enfim, nacionalmente. Tem uma última pergunta lá. Jéssica, tem perguntas aí para a gente? E Raíssa está dizendo que queria ser rica para pagar o salário de todos. E vocês viverem só dos coletivos. Quero, Raíssa, fique rica. A gente também colocou aqui de que forma a produção e experiência do seu coletivo pode contribuir para o debate da horizontalidade e da cogestão de grupos de trabalho. Eu acho que a gente acabou falando um pouco nisso na forma de como a gente trabalha e como as dificuldades, né? Eu acho que tudo que a gente pontuou aqui, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Jéssica, quais são as perguntas? Ajuda aí a gente. A gente não respondeu a pergunta de Raíssa sobre as habilidades humanas. Começa aí, Melina. Comunicação não violenta, muito importante. Verdade. Tem que exercitar muito a escutativa, assim. Acho que a coisa mais difícil, talvez, seja essa. Da gente respeitar o espaço do outro, né? Tentar se entender sempre. Sei lá, é muita energia que a gente bota nessas discussões, no nosso dia a dia mesmo, de trabalho. Talvez eu mesma, assim, não tenho muita dificuldade com isso, porque a gente já está acostumada, eu acho. Eu estou acostumada já nisso de levar para o grupo, para decidir, para encaminhar e tal. Mas acho que para muita gente, talvez isso seja uma questão. Mas a gente sempre prezou muito por isso, assim, de se escutar, sabe? De tentar ter essa atenção ao outro, sabe? A necessidade do outro. Acho que é mais isso, assim. Ali, Jéssica botou a pergunta. E tem uma para Manu também, Manu, eu estava com o microfone desligado, tem uma para Manu aí também, de se tem interesse em ter núcleo no interior do estado. Isso para o IAB ou para a CAUS? Acho que é para o IAB, né? É para a CAUS, mas vale para o IAB também. Inclusive, eu nem sei como é o IAB fora de Recife, mas não sei se entra na discussão. Eu acho que hoje a CAUS ela atua na região metropolitana, né? Muribeca em Jaboatão, a gente tem começado a dialogar algumas coisas em Olinda, mas a maioria das coisas se concentram aqui na cidade do Recife. Mas quem sabe, se aparecer uma demanda lá, a gente está sempre à disposição. A gente tem conversado muito em rede, né? Agora que a gente conseguiu organizar o Fórum de Assessorias Técnicas Populares do Nordeste aqui, que para a gente foi um momento apoteótico, porque a gente achava que nós éramos as únicas pessoas que insistiam em trabalhar com esses conflitos e com essas dificuldades que aparecem, enfim, no meio do caminho com essas comunidades, mas a gente descobriu que tem várias pessoas trabalhando assim, inclusive com incidência política, dentro de revisão de plano diretor, dentro de revisão de política de plano local de habitação, enfim, brigando pelas ex, e foi muito enriquecedor ver que tem outras pessoas também construindo essas estruturas horizontais e debatendo a questão do conflito. Mas eu nem lembro mais qual era a pergunta. O núcleo pode ser que ele exista no interior. Eu acho que isso vai depender da demanda, mas a gente tem trabalhado agora com outros coletivos do Nordeste e pode ser que apareçam demandas nesses interiores. Mas, enfim, estamos abertos aí a conversar. A Jéssica disse que a pergunta era referente à causa, mas aproveita e complementa a pergunta sobre a atuação do IAB fora da região metropolitana de Recife. Eu vou até falar, ninguém perguntou, mas as pessoas perguntam muito se vai ter Lab Rua em João Pessoa, na capital. Tem muito, inclusive tem um aluno aí do IESP
Tem muita gente, a gente até tentou funcionar o Lab Rua em João Pessoa, mas a gente não conseguiu, porque precisa de alguém movimentando, e a gente não tem sede lá. A gente tentou funcionar no IAB, mas a logística de trabalhar no IAB foi complicada. Mas até falando um pouquinho do IAB em relação, como eu estou em Campina Grande, acaba que a gente tenta trazer um pouquinho o IAB para o interior. Mas aí vocês duas podem responder um pouquinho também do IAB fora da capital. Quando a gente estava construindo a nossa carta de princípios, a gente quis também colocar essa questão do interior dentro da discussão, porque a gente sente que é tudo muito aqui na RMR, as coisas só acontecem aqui, e até na gestão a gente tem um colega, Luiz Monte, que é professor lá em Caruaru, ele é conselheiro da gente, e, enfim, a gente ainda está pensando como vão ser essas ações, como é que vai ser esse diálogo com as entidades do interior, mas é uma dificuldade também, porque, enfim, a gente precisa construir essa rede ainda para chegar lá. Só que, enfim, eu acho que só de ter uma pessoa que está lá, vivenciando a experiência de estar no interior, de estar numa cidade do interior de Pernambuco, acho que a gente já consegue trazer algumas coisas, né? Mas é uma intenção da gestão. E acho que tem pessoas que estão trabalhando em outros municípios que podem abrir janelas de diálogo, inclusive com o poder público, em outros municípios na região metropolitana e fora, né? Tem um companheiro que é de Garanhuns, tem um outro companheiro que trabalha em Jaboatão. Enfim, a gente vai estar mapeando ainda para entender, porque o IABPE, na realidade, tem um monte de coisa para se debruçar nesse primeiro momento para poder se organizar e, de fato, começar a pensar em como a gente expande e aproveita essa capilaridade que a gente até já tem, mas ainda não está aprofundando, né? Tem um companheiro de Caruaru também, que, enfim, pode fazer essa relação. Então, acho que Melinha, teu microfone está desligado. Oi? Acho que a gente respondeu tudo, acho que vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, achei ótimo. Adorei a conversa. Acho bacana que a gente falou da estrutura. Como é? Admiro muito vocês duas. Também, gente. Demais, para responder. Acho que eu fiquei com vontade da gente fazer a mesma coisa, mas em relação aos nossos projetos, né? Porque a gente falou da estrutura dos coletivos, mas tem tanta coisa bacana para a gente aprender também dos projetos, né? E eu acho que depois a gente pode ir além para falar um pouquinho de cada coisa. Vagas para estágio, mandar currículo para onde? Ai, que ótimo. Pode mandar, massap.coletivo@gmail.com. A gente é comunicaos. Muito bom. @gmail.com. A gente tem contato@labrua.org. Pronto, pode mandar, Jéssica. Aida@labrua.org. Mas eu acho que a gente é bacana essa discussão para a gente até pensar quem está no IAB, como é que a gente pode pensar o IAB, como é que a gente pode construir mais gestões horizontais, né, nos espaços que a gente ocupa, seja agora nos coletivos no IAB, seja futuramente, sabe lá onde é que a gente pode chegar e como é que a gente trabalha essa parte da horizontalidade não só dentro dos coletivos, mas da gente levar isso para fora, né, o máximo possível em relação a trabalhar com a cidade, a trazer essa horizontalidade para fora dos coletivos, né, para a cidade mesmo, para a rua. Na rua. Na rua. E aí, gente, a gente começou agora, a ideia é a gente fazer o máximo possível de lives conjuntas com o IAB Pernambuco. Então, se liguem, sigam todos o IAB Paraíba Pernambuco. Se associem, né? Ajudem o IAB também. Pelo amor de Deus. Vem que vai ser massa. Tem muita coisa cozinhando dentro do forno, só esperando a hora que a gente para botar para fora, assim. E posso garantir. É isso. Estamos animadas.
Obrigada, amigo. Foi uma conversa ótima. Vocês são maravilhosos, viu? Pedro está pedindo para mandar beijo para o povo do IAB. Beijo para todo mundo da casa. Beijo pro IAB. Beijo do IAB, essa parceria maravilhosa. Já vejo como um casal. Mas pode ser político. Eu acho que o Nordeste precisa se unir, né, minha gente? A UCN pode acontecer. A gente tem grande desafio. E a gente já fez um pouco isso, né, no Fórum de Assistência. No Fórum, claro. E a ideia é que o Fórum fique cada vez maior, assim, dentro do Nordeste, mas cada vez maior. Principalmente em relação à assessoria técnica, que a gente recebe muito exemplo do Sul e Sudeste, e tem muita coisa massa sendo feita no Nordeste, a gente precisa dar uma olhada para essas experiências, né, divulgar e se juntar e aprender com a gente, porque a gente tem muita coisa e a nossa realidade é muito mais próxima, né? E a gente está muito perto também, essa possibilidade de estar sempre aí, sempre aqui, é bom. E é um dos temas... Quero tomar cerveja, espero que em breve. Inclusive, era para eu estar aí, Aida, no Ave Rua. Aqui no Ave Rua. Corona. Mas vai rolar. Vai rolar. Janela com massapê, com a causa, vai rolar. Isso. Show de bola. É isso. Lucas, como é que a gente finaliza para salvar, para a gente deixar disponível para quem quiser ver depois? Eu estou com medo de sair e... Eita, Obrigada, Pedro. Os Pedros estão aqui falando também. Ai, não vi esse comentário aqui. A Lívia falando Paranambuco. Lívia é a Paranambuco, né? Porque ela está aqui. É a própria. É a própria Paranambuco.